Diz assim: bem-aventurados, nós todos juntos, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quero enfatizar o versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Hoje nós vamos falar sobre essas duas metáforas que Jesus usou nesse texto, sal e luz. Nós vamos falar sobre elas nesta manhã. Muito bem, no Sermão da Montanha, Jesus ele fez questão de mostrar as características dos cidadãos do reino dos céus. Foi a nossa primeira lição. Eu mostrei as nossas marcas, as nossas características como filhos de Deus neste mundo. Aí na segunda lição, as recompensas que cada um de nós receberá, porque nós praticamos, as características dos filhos do reino dos céus. Lembra que eu ensinei que o reino de Deus e o reino dos céus são sinônimos, não há diferença entre essas duas expressões. Mas no final da última bem-aventurança que acabamos de ler, Jesus deixou bem claro que o mundo não iria nos tratar muito bem. E quantos já perceberam isso? O mundo não nos ama, o mundo nos odeia. O mundo não nos entende e o mundo nos persegue. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Como podemos proceder neste mundo que nos odeia e procura apagar o nome de Deus da nossa memória e da nossa história? No Sermão da Montanha, Jesus então nos ensinou como nós podemos influenciar este mundo, fazer diferença neste mundo através dessas duas metáforas, o sal e a luz. Primeiro ele diz: vós sois o sal da terra. O sal possui muitas qualidades, principalmente nos dias de Jesus. O sal era usado para preservar a comida. O sal era usado para dar sabor à comida. Também era usado como remédio e bactericida. Mas a qualidade que Jesus viu no sal e aplicou para nós, que fazemos parte do seu reino, foi justamente esta: a capacidade de dar sabor a este mundo em que vivemos. O que eu vou dizer é muito profundo. A igreja é quem faz a diferença neste mundo. A igreja é quem faz a diferença neste mundo. Jesus disse: e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Preste atenção nisso. Por que Jesus nos comparou ao sal? Ainda bem que ele não nos comparou ao açúcar. Eu vou dizer um negócio para vocês: o açúcar faz mal para todas as pessoas, independente de gênero e idade. Mas o sal, nem sempre. O sal nem sempre faz mal para todas as pessoas, mas o açúcar, com certeza. Então Jesus nos comparou ao sal, para ilustrar como deve ser o nosso relacionamento neste mundo, ou com este mundo. Como que deve ser nosso relacionamento com esse mundo perdido em que vivemos? Se não fosse pela igreja,
olha o que eu vou dizer. Com certeza esse mundo já teria sido destruído por Deus 1000 vezes. Deus ainda tolera este mundo porque há pessoas como nós, regeneradas, salvas e lavadas no sangue de Jesus Cristo. O mundo ainda tem sabor por causa dos filhos do reino. Por isso que eu não seria prepotente em pensar, que nós somos a única igreja boa da cidade, ou nós somos a única igreja boa do Brasil. Eu não seria prepotente em dizer para vocês que não há outras igrejas usadas e abençoadas por Deus, porque nós seríamos muito poucos, para fazer a diferença no mundo. Então Deus, Ele nunca fica sem testemunha. Sempre existem 7.000 profetas de Deus que não se inclinaram a Baal. E por causa dessas pessoas é que Deus tem ainda tido paciência para com este mundo. De onde que nós tiramos isso? Lembra de Abraão, o pai Abraão? Ele partiu dessa premissa que se houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma e Gomorra, Deus não destruiria aquelas 2 cidades. E é verdade, mas não se acharam 10 justos. No entanto, um dos anjos, na hora que ele estava tirando a família de Ló da cidade, ele admitiu que não poderia destruí-las enquanto aquela família estivesse lá. Da mesma forma, então, podemos dizer que Deus ainda tem tido paciência para com este mundo, porque eu e você nos encontramos aqui. Veja só no livro de Apocalipse, Jesus não poderá abrir o livro com 7 selos, até que a sua igreja tenha sido retirada deste mundo. Um dia o sal será retirado do mundo, aí sim, o julgamento de Deus será derramado, sem dó e sem pena, sobre a população da terra. Portanto, nosso relacionamento para com este mundo é o de proteção. O mundo não sabe disso, o mundo não reconhece isso, mas enquanto a igreja estiver neste mundo, o mundo ainda receberá algum tipo de proteção da parte de Deus, por causa da igreja. Os filhos do reino estão protegendo este mundo, amém, irmãos? Por enquanto. O mesmo poderia ser dito sobre uma família. Quantas famílias não são protegidas e abençoadas por causa de alguém salvo e regenerado, que faz parte daquela casa? Uma igreja, eu sei que a nossa igreja não é perfeita, mas há pessoas especiais dentro desta igreja, e através delas Deus tem nos abençoado. Uma empresas são abençoadas através de funcionários cheios do Espírito Santo de Deus. Uma cidade abençoada através de cidadãos do reino dos céus. Um estado é abençoado, um país é abençoado. Então Deus abençoa pessoas e lugares por causa do sal que há no meio deles. Portanto, seja o sal no lugar onde você se encontra neste momento. A segunda razão que Jesus nos comparou ao sal é para nos avisar sobre o perigo de nos tornarmos como este mundo. Existe sim a possibilidade do sal se tornar insípido, ou seja, fazer parte deste mundo, para festa, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Enquanto o sal for realmente puro, ele jamais perde o seu sabor, ele jamais se torna insípido. Mas quando ele é contaminado com outras impurezas, ele perde o seu gosto. Não foi o que aconteceu com Ló e a família dele, morando nas províncias de Sodoma e Gomorra? Eles conseguiram salvar a sua pele, mas não foram justos o bastante para salvar as cidades da destruição de Deus. Ou seja, para nada mais presta, senão para se lançar fora, ser pisado pelos homens. E realmente Ló e a família dele foram lançados fora, e eles foram pisados pelos seus vizinhos. Não quer dizer que perderam a salvação, mas perderam o sabor e o poder da sua utilidade
como cidadão do reino dos céus. Já vimos como isso acontece, né? Nós já vimos líderes cristãos se envolverem em prostituição, corrupção e até sedição. Aí nessas horas o nome de Cristo é blasfemado e a igreja perde credibilidade. Agora, temos que ter cuidado com os extremos. O que acontece quando você consome sal por demais? A pressão aumenta, você passa a ter problemas renais e você passa a acumular líquido, retenção de líquido pelo corpo. Tudo que é demais faz mal, não é? Até água, se você tomar demais, pode lhe fazer mal. O que eu quero dizer com isso? Jesus se assentava e comia com os pecadores, mas sem pecar com eles. Jesus não fugia deles, Jesus não se separava deles. E Paulo assim explicou em 1 Coríntios 5,10. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Porque então vos seria necessário sair de onde? Do mundo. No Sermão da Montanha, Jesus nos ensina como podemos influenciar este mundo sem sair deste mundo, através dessas metáforas, sal e luz. Eu me lembro, alguns anos atrás, fui pegar um ônibus aqui na rodoviária de Ribeirão Preto. Eu estava lá com a minha pastinha, né, 007, e o ônibus ainda iria demorar uma meia hora para sair, e eu me sentei no bar, tomei uma coca e comi um salgado. Mas do meu lado havia vários outros homens, tomando cerveja, tomando cachaça, e eu estava ali no meio deles. Era meia-noite, de repente, o camburão da PM parou na frente daquele bar, os policiais entraram e colocaram todos nós no paredão. Eu inclusive, eu no meio daqueles homens, todos nós no paredão, sendo revistados. Aí, na hora que eles me revistaram, abriram a minha pastinha, viram a minha Bíblia. Amém, irmãos? Já me liberaram na hora, mas me fizeram essa pergunta: o que você está fazendo aqui? É uma rodoviária, não é? Eu estou aguardando meu ônibus. Enquanto isso, eu estava tomando uma coca e comendo um salgado. Mas você não sabe quem são essas pessoas? Não sei quem são. E ali havia traficantes e outros tipos de cidadãos deste mundo. Mas é o que Paulo está dizendo: nós não temos como fugir dessas pessoas, mas não temos que fazer o que elas fazem. Agora Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Então, se o sal causa sabor, a luz causa o quê? Clareza e revelação. Jesus, ele não usou essas metáforas à toa, mas com o objetivo de nos mostrar por que os filhos do reino precisam viver neste mundo, ao invés de serem imediatamente tirados do mundo e levados para o céu, mediante a salvação. Ele nos deixou aqui, para este propósito. Talvez eu possa ilustrar da seguinte forma: um jovem norte-americano se casou com uma moça brasileira, no civil, apenas no civil, mas eles teriam que esperar vários meses até se casarem no religioso e assim poderem consumar o casamento. Mas eles se casaram bem antes do religioso, para dar tempo da moça adquirir o green card. Lembra, ele era americano e ela brasileira. E assim os dois ficaram casados, ele nos Estados Unidos, ela aqui no Brasil, por mais de 6 meses. Porém, sem se encontrarem, sem consumarem o casamento. Exatamente como eu e você estamos com Jesus nesta manhã, casados com Ele, mas estamos esperando pelo arrebatamento.
Todavia, nós precisamos agir como casados, amém, irmãos? E representá-lo da melhor maneira neste mundo como luz. É sobre isso que Jesus está dizendo. Nós somos a luz do mundo. Por que Jesus usou a luz como exemplo? Para refletir a glória de Deus. Paulo disse: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros, luz no mundo. Então a Bíblia diz que nós temos que nos comportarmos como luz. Olha, eu sou muito grato a Deus pelos puritanos, grupo de irmãos crentes que viveram durante a colonização dos Estados Unidos da América. Eu estudei muito sobre esses irmãos, sobre essas pessoas. Eles eram chamados de puritanos, porque eles se separavam de tudo e de todos, para viver a vida mais limpa possível, aos olhos de Deus. O problema é que eles se separaram do mundo, e não só do pecado. Eles se separaram do pecado e automaticamente do mundo. Então eles se isolaram, eles se esconderam. E não foi isso que Jesus nos pediu. Então o que aconteceu? Consequentemente, eles deixaram as escolas nas mãos apenas dos ímpios. Eles deixaram os órgãos de governo nas mãos apenas de quem? Dos ímpios. Eles deixaram até igrejas nas mãos dos ímpios, porque eles passaram a frequentar os próprios cultos de suas casas, porque nem as igrejas serviam mais para eles. Quantos estão entendendo isso? Então eles acharam que deviam se isolar o máximo possível deste mundo. E por isso hoje nós estamos vivendo o quê? Uma verdadeira celeuma política. Uma crise de autoridade jamais vista no país e no mundo inteiro. A igreja verdadeira se escondeu, e não era para fazermos isso. Olha o que Jesus disse: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. Então, por favor, não me leve a mal. Nós devemos muito do que somos e do que temos aos puritanos. Não me leve a mal. Mas em nenhum momento Deus disse para nos escondermos. Daniel não se escondeu no império da Babilônia, e muito menos no império dos medos e persas. Antes, ele foi uma luz brilhando para a honra e a glória de Deus. Ele comeu com os caldeus, mas ele não comeu a comida dos caldeus. Ele foi amigo de Nabucodonosor e de Dario, mas ele não foi amigo dos deuses desses homens. E por causa da luz de Daniel, Nabucodonosor e Dario se converteram ao Deus de Israel. Pastor José Infante Júnior, hoje com um pouco mais de 70 anos de idade, me disse: quem me dera se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, a experiência que eu tenho hoje e a maturidade que eu tenho hoje, quando eu tinha 40 anos de idade. Teria evitado muitos erros, teria evitado muitas decisões erradas de minha parte, teria evitado muitas injustiças que eu cometi contra as pessoas. E eu digo a mesma coisa: quem me dera se eu pudesse voltar a 30 anos com a experiência que eu tenho hoje, eu também teria evitado muitos erros. Eu já preguei muitas mensagens, assim diz o Senhor, quando o Senhor não estava dizendo nada daquilo. A luz não brilha no meio da luz, mas ela só brilha no meio das trevas. Então, precisamos aprender a respeitar as pessoas como elas são, sem condená-las, mas mostrando que nós somos diferentes. E por que somos diferentes? E preste atenção, nós somos diferentes, nós não somos melhores. Interessante isso, né?
Nós somos diferentes, mas nós não somos melhores. E além disso, somos luz para refletirmos a nossa responsabilidade perante o mundo. A nossa luz não é própria, muito menos autoproduzida. Assim como a lua, né? A lua não possui luz própria. A lua reflete a luz do sol, mas ela não tem luz própria. Assim também os filhos do reino só podem refletir a luz do Senhor Jesus Cristo. Nunca me esqueço de um judeu vítima do Holocausto. Ele foi levado para o julgamento de um nazista. Ele era testemunha. E era um nazista que havia matado, incinerado os pais daquele judeu, os pais daquela vítima. Ele viu o nazista tirando a vida da sua própria família. E quando ele olhou para o rosto daquele nazista, depois de muitos anos, pela primeira vez, ele desmaiou. Desmaiou antes de dar o testemunho. Foi levado às pressas para o hospital. Depois que ele acordou do desmaio, perguntaram para ele se ele desmaiou de medo do nazista. Ele disse não. Então você se desmaiou porque se lembrou do que o nazista fez? Ele disse não. Então por que você desmaiou? Porque na hora eu percebi que eu teria feito a mesma coisa que o nazista fez se estivesse no lugar dele. Todos nós temos o potencial de fazer tudo de errado que as outras pessoas estão fazendo. Isso não dá um aperto no coração? Todos nós temos o potencial de sermos a pior pessoa deste mundo. Por isso que a luz não é nossa, a luz é de Jesus Cristo. Nós não somos melhores, nós somos diferentes. Deus não quer que você se comporte como que se você fosse melhor que os outros, mas como se você fosse diferente. Os fariseus se consideravam o pavio da lamparina e se orgulhavam disso. Por isso eles eram mal vistos pela sociedade, eles eram vistos como prepotentes, orgulhosos, e muitas igrejas também são mal vistas. Elas são mal vistas pela sociedade, não pela santidade que vivem, mas pela intolerância que praticam. Você sabe que eu estudei numa faculdade cristã nos Estados Unidos, e um dia entrou um rapaz cabeludo, barbudo, cheio de tatuagem nos braços, aquela camiseta manga cavada, e ele entrou na faculdade, e os alunos, ao invés de se aproximarem dele e desejarem boas-vindas, fugiam dele. E ele percebeu que os alunos fugiam dele. Na manhã seguinte, na hora da capela, o presidente da universidade puxou a nossa orelha e ele nos repreendeu porque nós tínhamos agido carnalmente contra aquele rapaz. Então Jesus brilhava no meio de quem? Dos fariseus? Não. Jesus brilhava no meio dos publicanos e pecadores, mas era ele quem controlava o comportamento, amém, irmãos? Então, se alguém ou algum lugar realmente oferece tentação para nós, devemos sim fugir deles, mas jamais maltratar essas pessoas. Como luz, nós temos duas grandes responsabilidades. A primeira, precisamos ser visíveis. Já viu uma luz escondida? Não. Luz tem que aparecer. Assim como uma cidade não pode se esconder, os filhos do reino não podem ser discretos e tímidos, precisamos brilhar. Então, se você tem um dom de cantar, cante, não para se aparecer, mas para fazer Jesus brilhar. Se você tem o dom de ensinar, ensine, de servir, sirva, de amar, ame. Não adianta você, foi domingo passado, né, que eu falei sobre os talentos, esconder os seus dons, esconder os seus talentos.
Deus os deu para que fossem usados. Quantos de vocês conhecem a irmã Cidinha do Nascimento? Só eu e o Cleto? Alguns conhecem. Dona Cidinha, ela tem o dom da oração, não é, Cleto? Ela ora, ora e ora. Se você for à Escola Batista Independente, da qual ela é diretora, das 7 às 8, ela está orando. E não é para se aparecer não, porque isso é exatamente quem ela é, uma mulher de oração. Só para você ter uma ideia, ela dizia para o marido incrédulo: eu só vou engravidar quando você se converter a Cristo. E realmente ele se converteu, um mês depois ela engravidou-se, com 40 anos de idade. Eles estavam casados há 18 anos, e ela só se engravidou depois que ele se converteu, e ela já tinha 40 anos de idade. Ela disse que seria um menino, e que o nome dele seria João. Nasceu um menino, e o nome dele é João. Então ela sempre foi muito bem sucedida na sua vida de oração. Esse é o dom da irmã Cidinha, e ela tem usado esse dom, tanto quanto eu saiba, com maestria. Um jovem casal de empresários, bem-sucedidos, eles contribuem muito com a obra de Deus. Só que eles reclamaram comigo que há muitos outros casais na igreja que poderiam também ser generosos, e me perguntaram por que não são. Aí respeitosamente, eu respondi para eles: porque pessoas como vocês, que são generosas, não estão incentivando os outros. É verdade que a mão direita não deve saber o que fez a esquerda, mas vocês poderiam sim dar testemunho da bênção que é contribuir, fazer parte da obra de Deus, mas vocês ficam caladinhos, vocês não falam nada, vocês não influenciam outras pessoas com o seu silêncio, vocês só vão influenciar outras pessoas através do seu testemunho, e o testemunho precisa ser visível, não precisa dizer os valores que vocês estão dando, mas deixem a igreja saber que vocês estão dando, que vocês confiam neste ministério, que vocês acreditam nesta obra. Essa história de crente escondido, crente no privado, não dá certo. A luz não pode ser escondida debaixo da cama, amém, irmãos? Ela foi feita para ser vista, para ser contemplada. E a segunda razão, precisamos ser radiantes. A luz tem a capacidade de dissipar as trevas e de ser o centro das atenções. Ela serve como imã. Eu fui ao médico recentemente e reclamei com ele: doutor, dependendo assim da claridade, eu fico cego por alguns instantes. Rômulo, isso é muito comum, há pessoas que são muito sensíveis ao brilho da luz. Falei: mas doutor, eu não era assim antes, eu estou ficando assim agora. É porque você está ficando mais sensível agora. Como que eu descobri isso? Porque eu estava em Taubaté pregando, e em Taubaté eu sou conhecido por causa da BBN Internacional, e havia várias pessoas tirando foto. Enquanto eu pregava, eles não paravam de tirar fotos, parecia até que eu era um artista da Globo, e era foto daqui, foto dali, com flash, pá, e de repente, não estava vendo mais ninguém na minha frente. Imagine, eu estou pregando e não estou enxergando. Corri ao médico, para saber o que estava acontecendo. Ele examinou os meus olhos, e ele me disse que eu estou muito sensível à luz, principalmente lâmpadas fluorescentes. Quando eu vou renovar a carteira, o lugar onde eu vou em Goiânia, luz fluorescente para todos os lados. Aí na hora que eu vou fazer o exame, eu tenho dificuldades. Agora eu sei por quê. Eu já disse para a Raquel que da próxima vez eu vou usar óculos de sol dentro daquele prédio, para ver se minimiza o meu problema. Mas eu estou lhe contando isso porque luz é para ser radiante, luz é para brilhar. Você sabia que a igreja não foi chamada
para condenar o mundo? Nós vamos condenar esse mundo, mas só depois do milênio, agora não. A igreja foi chamada para salvar o mundo. Isso não quer dizer jamais ser conivente com o pecado, apenas que não podemos condenar o pecador. Observe que Paulo nunca condenou a idolatria de Atenas ou dos atenienses, mas lhes apresentou Jesus Cristo. Por outro lado, Paulo condenou a fornicação da igreja de Corinto. Por quê? Porque uma pessoa salva, essa sim tem a obrigação de saber o que é certo e o que é errado. Mas o mundo perdido não tem essa capacidade ainda. Não adianta eu falar para o mundo perdido, para um bêbado, digamos assim, para uma prostituta, que eles não prestam, que eles não valem nada, por causa do pecado que praticam. Eles não vão entender, estão mortos nos seus pecados. Então Jesus nos chamou para atrairmos as pessoas, e não para afastarmos as pessoas. Veja o versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. O cristão não pode ser chato, o cristão não pode ser irritante, e muito menos o dono da verdade. Antes ele precisa ser gentil, amável e tolerante. Que coisa, né? Eu queria ter sabido disso há muitos anos, antes de fazer as coisas que eu fazia. Quando eu era jovem, eu ia para a Praça 15 aqui da cidade, subia em cima de um banquinho, e eu dizia para as pessoas passando: vocês vão para o inferno, se vocês não aceitarem a Cristo. Eu menti? Não, mas com certeza não usei o método certo. Ao invés de dizer vocês vão para o inferno se não aceitarem a Cristo, eu poderia ter dito: Jesus ama cada um de vocês, Jesus morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Disse a mesma coisa, mas de forma diferente. Sal da terra mostra a nossa submissão a Deus. Luz do mundo mostra o nosso amor a Deus. Submissos e amorosos a Deus. Agora a expressão vosso Pai, na oração do Pai Nosso, vosso Pai, ou até mesmo a expressão que Jesus usa no Sermão da Montanha, vosso Pai, expressa o amor dele para conosco. Vosso Pai que está nos céus, expressa o poder dele sobre nós. Então olha que coisa maravilhosa. Deus nos ama e Deus nos dá poder. Nós somos a diferença nesse mundo. Nós somos a salvação deste mundo. Nós somos a causa que esse mundo ainda não foi destruído. Por isso que quando nós não estivermos mais aqui, não haverá nenhuma misericórdia, nenhuma piedade para com este mundo. Você e eu somos o sal da terra e a luz do mundo. Que privilégio, amém, irmãos? Que privilégio.